Positivo, essa é a nova sede do governo brasileiro aqui, fazendo uma observação com o nosso satélite na vista aérea. Estou observando aqui a Praça dos Três Poderes, onde ficarão as sedes do governo. Positivo? Sim, vou fazer a aproximação. Estou iniciando a aproximação à Praça dos Três Poderes. O Brasil acabou de construir sua capital, durou a obra por volta de 3 anos apenas. A inauguração é hoje, 21 de abril. Sim, vamos observar agora os palácios do governo. Bom, esse é o Palácio da Justiça, onde vai ficar o Supremo Tribunal de Justiça brasileiro. Aqui nós vamos ter o Congresso, essa abóbora virada para cima vai ser o prédio dos deputados e é para baixo dos senadores. Estamos observando o Palácio Presidencial, onde o presidente sempre tomará posse subindo a rampa e fará suas reuniões ministeriais neste local. Positivo, missão cumprida, retornando à base. Uma nova capital do Brasil, vocês viram? Olha só que coisa linda, Brasília, né? Como ela foi construída, como nós chegamos nessa ideia de construir Brasília, é agora, na era do populismo, o episódio sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Vargas se matou, novas eleições foram realizadas em 1955 e aí nós temos candidatos de diversas esferas na participação, nessa busca pelo poder. Vargas, é claro, deixou uma herança política muito forte com seu suicídio. E o candidato pelo PSD foi Juscelino Kubitschek, ele que buscou ser o herdeiro de Vargas. Aliás, a gente tem os dois partidos de Vargas fazendo uma aliança para tomar o poder, para chegar à presidência. O PSD com o governador de Minas, o Juscelino Kubitschek, como candidato, e o PTB trazendo o vice, aquele ministro João Goulart, polêmico, que eu falei na aula passada. Além disso, nós temos a UDN trazendo um membro lá, um dos grandes líderes do Estado Novo e da Revolução de 30, o tenentista Juarez Távora, era um líder do exército que vinha com um slogan lá, um tenente de cabelos brancos, tentando também evocar essa herança Vargas aí para a eleição. Então nós temos esses candidatos aí, mas nós temos mais um, não, nós temos vários outros, mas esse nomezinho ainda estava presente ali. Plínio Salgado, cara do Partido Integralista, também está na disputa pela presidência. Com uma margem de quase 10%, o Juscelino acaba vencendo as eleições em 55, e aí o presidente Café Filho tem uma dor de barriga, tem que sair da presidência, se afastar por doença, e vai entrar no seu lugar o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Luz. Ele, junto com a UDN, tenta articular um golpe. Então o que esse Carlos Luz faz? Ele chama o Marechal Lott, que era o chefe das Forças Armadas, ali o ministro da Guerra, e diz, cara, te afasta, não gostei das tuas atitudes. Ele queria fazer o quê? Desestabilizar o país e permitir que a UDN entrasse no poder. Porque qual era a queixa da UDN? É que não houve um segundo turno, não foi uma maioria absoluta que elegeu o Juscelino. Mas isso não estava previsto em 46, Então, na Constituição de 1946 ali. Então a gente tinha essa disputa política. O Marechal Lott chama outros generais e diz, não, tá louco? Esse cara tá louco? E aí chama os deputados e diz, não, eu tenho o apoio do exército, vamos seguir a legalidade. E aí essa tentativa de golpe é frustrada, o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, assume a presidência daí, E o Café Filho curou daí da dor de barriga, disse, não, vou voltar pro poder, já posso voltar? Ele disse, não, agora tu não volta mais, sai daí. E aí o Juscelino consegue tomar posse em 1956, com uma política muito ousada, que era uma política de metas que ele cria, um plano de metas. O slogan de campanha do Juscelino era simples, crescer 50 anos em 5. E aí esse plano de metas
tinha como objetivo alcançar esse grande crescimento, acelerado crescimento econômico do Brasil. A gente tem nessa época uma mudança no ponto de vista, né? O Brasil começa a ser analisado pelos próprios brasileiros, claro, como o Celso Furtado, por exemplo, como um país explorado pela máquina colonial lá desde a época, com grandes latifúndios, né? Com uma política que não faria com que o país conseguisse romper essa barreira do desenvolvimento, que deixavam com que nações como os Estados Unidos e as europeias fossem desenvolvidas e o Brasil não. Então a gente começou a ter uma ideia geral intelectual brasileira a questão de que o brasileiro sim deveria tomar este papel na sua transformação. E o Juscelino tinha como principal base, era assim, o Estado, junto com o brasileiro, faria o Brasil romper essa barreira desenvolvimentista, né? Que palavrinha bem chata. Então a gente tem mudança até mesmo na cultura do cinema. O novo cinema brasileiro vai trazer filmes como Rio 40 Graus, filmes que abordam a pobreza, né, na capital do Brasil e essa necessidade de transformação social para romper com essa herança colonial que o Brasil tinha. A partir daí, o cinema brasileiro vai ter um olhar mais social e a esquerda, né, os pensadores, a política, né, a ideia, socialista, comunista, vai começar a permear o meio. Na questão da música, a gente tem uma questão um pouco contrária, né? No período surge a bossa nova, que era vista como um samba das elites. E aí a gente começa a ter, né, um conflito de ideias. Aí a bossa nova surge em 58, vai até 63, por aí, né? Pega heranças do jazz americano, mistura com samba, e aí a gente tem um novo estilo musical brasileiro, né, liderado por Tom Jobim, João Gilberto, entre outros aí. Como eu sou um cara do metal, é claro que eu não entendo muito, né? Mas a bossa nova, por exemplo, ela vai abrir novos horizontes para a musicalidade brasileira. Bom, o plano de metas de Juscelino era o seguinte, olha só, não vamos mexer na parte rural por enquanto, que era 70% do Brasil, porque grande parte da composição do próprio PSD era feita por grandes produtores de terra, né, donos dos grandes latifúndios brasileiros. Então ele não sabia que com o campo não dava para mexer. Essa é uma das falhas do Juscelino, né? Ele meio que abandona a questão agrária do Brasil. Outra questão que ele faz nesse campo de metas, o que ele queria? Ele queria, para melhorar a condição social do Brasil, ele sabia que o Brasil deveria se industrializar e se urbanizar. Mas, diferente do Getúlio, ele teria que utilizar capital estrangeiro. Então ele abre o mercado estrangeiro, né, para a vinda de capitais para desenvolver o Brasil. Então o Brasil começa a ter, principalmente a classe média, uma grande mudança de artigos eletrodomésticos, né, geladeira, aspirador de pó, televisão com controle remoto, com fio, né, por exemplo, mas era controle remoto. A gente tem utensílios de cozinha, por exemplo, que não vinham para o Brasil antes, porque agora há uma abertura, né, desse capital para tentar industrializar o país. Na indústria automobilística, por exemplo, o Juscelino, nesse seu plano de metas, ele aumenta, ele modifica a infraestrutura de transportes no Brasil e implementa o transporte rodoviário, porque ele enxergava em 58, com a chegada do petróleo, né, da Petrobras, por exemplo, da nossa extração de petróleo brasileira, o Juscelino enxergava que um novo caminho para o Brasil seria feito através das rodovias, do transporte rodoviário. Então ele faz grandes construções, grandes rodovias, né? Por exemplo, que ligaria o Sudeste à região Norte do Brasil. Ele faz mais de 6 mil quilômetros, né, de estradas no Brasil nesse período e implementa a indústria automobilística no Brasil. Por exemplo, nós temos a DKW, a DKV, eu chamava de DKV, né, na minha época. Vamos ver se tem algum slogan, uma propaganda, vou botar aqui na frente. Esse carro é o grande símbolo dessa mudança, né, brasileira, porque ele é em 50% produzido no Brasil, com peças nacionais. Dentro desse plano de metas aí do Juscelino estava a construção da nova capital.
que já estava na Constituição de 1934, lá, aquela que o Getúlio mal usou, na de 46 também, que se previa uma nova capital no centro do Brasil, né, para integrar melhor o Brasil. Mas essa construção da nova capital, que o Juscelino disse que saiu da cabeça dele, mas é mentira, né? A gente vai ver o porquê é mentira. Essa nova capital vinha de encontro com o plano de metas do Juscelino, que era de desenvolver o Brasil. Pô, uma nova capital era símbolo de um novo país, né? De uma ideia de desenvolvimento do Brasil. Então aí ia ser uma grande jogada política do Juscelino. Os trabalhadores vinham em parte de Goiás, de Minas, mas a maioria veio do Nordeste, né? Eram os chamados candangos, foram apelidados. Morriam ali mesmo, a gente não sabe quantos morreram, a gente não sabe quantos se acidentaram. A gente sabe que após a obra eles não puderam morar na cidade. Eles foram devolvidos às suas regiões ou ficaram em assentamentos periféricos aí, que hoje são as cidades satélites de Brasília, né? São cidades marcadas pela pobreza e pela violência, porque eles foram excluídos socialmente logo após a construção recorde de Brasília, que foi inaugurada em abril de 1960, lá no finalzinho do mandato do Juscelino. Foi uma jogada que eu disse, né, que eu duvido que veio da cabeça dele do nada, porque quando ele foi prefeito de Minas, ele tinha já feito várias obras públicas, né, como a da Pampulha. Nós temos nomes famosos, que ficaram famosos, né, pela construção de Brasília, como o urbanista Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer, né? São nomes que ficarão marcados na nossa história por muitos e muitos anos. A construção de Brasília teve olhares diferentes. A gente tem um olhar desenvolvimentista, de esperança do brasileiro no crescimento do Brasil, mas a gente tem da mesma forma um olhar negativado, né? De que a construção de Brasília tirava do governante a capacidade de enxergar a realidade do Brasil, porque ele estava numa região inóspita, né, e centralizada lá, e era uma forma de desviar a questão política brasileira, ali, né, de fugir um pouquinho daquela instabilidade política que existia ali no governo brasileiro. Então, tiveram olhares positivos e negativos na época sobre a construção de Brasília, né? Mas uma coisa é certa, o Juscelino constrói Brasília, usa como artefato político, né? Ele transfere a faixa depois para o Jânio Quadros, e aí já começa o slogan para a sua próxima campanha eleitoral. Ele usa Brasília, né, para o seu bem político, sim. Isso é fato, que o Juscelino faz isso. Mas o seu governo, o seu plano de metas, ele não dá certo, tá, gente? Claro, ele traz um consumo maior, a indústria de bens duráveis e bens de consumo, sim, ele aumenta exponencialmente, né, esses novos produtos, essa nova chegada de produtos industrializados no Brasil. Mas ele enfraquece a indústria capital, ele entrega grande parte da indústria brasileira ao mercado estrangeiro, ele aumenta sem querer, porque ele queria acelerar o crescimento. Quando tu tenta acelerar o crescimento de forma desordenada, como ele fez, aumenta, é óbvio, a inflação. Uma inflação que estava em 1957 a 7%, em 60, quando ele vai entregar o cargo, vai estar em 40%. E, além disso, a gente tem o aumento da dívida externa, né? Porque ele usou o dinheiro do Estado no financiamento desse crescimento aí brasileiro, dessa transformação econômica. Então, nós temos, é claro, um fator negativo nessa política, que é o aumento da dívida externa e da inflação junto ao aumento do desenvolvimento industrial e urbanístico brasileiro. Esses são problemas que governos posteriores vão acabar tendo. Regiões ainda são excluídas do Brasil, né? O Nordeste ainda é uma das regiões mais pobres do planeta Terra, sim. Para fazer isso, Juscelino cria a SUDENE, que é uma superintendência de desenvolvimento, né, do Nordeste, da região nordestina ali. Era para promover a industrialização, era um órgão que também deveria promover o desenvolvimento da região, ver soluções ali, né? Mas nada mais acontece no governo do Juscelino do que se abrir poços para tentar estancar um pouco a seca na região, né, e as mortes feitas por ela. Se resume a isso. Na questão do campo,
como eu já disse, Juscelino meio que larga de mão, não investe na mudança, né, agrária. E isso permite com que cresça um movimento que tinha surgido lá na década de 40, que são as ligas camponesas, né, que são grupos de quase sem terra, né, de pequenos produtores, desse meio rural, aí, desses trabalhadores rurais excluídos, né, da sociedade e do governo. Eles começam a criar essas ligas aí que absorvem ideias comunistas para tentar lutar por uma transformação social. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, gostado, e até o próximo vídeo. Quero agradecer vocês aí pelo carinho mais uma vez. Tchau, tchau!